E aí um ponto muito interessante que eu penso que precisa ficar claro para você hoje é você conseguir entender, né, e distinguir renda ativa de renda passiva. Então são dois exercícios, compreender, entender e diferenciar, tá bom? Então, quando a gente fala de renda ativa e renda passiva, eu penso que se você entender isso, como lá atrás eu não sabia e entendi em algum momento, demorou para entrar na minha cabeça, o jogo vai mudar. Vai mudar o jogo na sua vida, a forma como você enxerga e faz cada uma das coisas, tá? Então esse é um detalhe que para o jogo mudar você vai precisar dessas duas coisas. E aí você pode estar me perguntando assim, né? Até separei aqui uma frase. Opa, se eu estou trabalhando, recebo, e se eu não estiver trabalhando, eu não recebo, essa pergunta, ela vai responder muita coisa. Então imagina assim, que a gente está falando de receber dinheiro ou fazer dinheiro e dormindo, ou então quando você está fora ali da sua atividade. Então a gente está tratando, nesse caso, de uma renda passiva. O que é a renda ativa? A renda ativa é aquela que vai depender de um esforço seu. E esse esforço ele é presente ou muito próximo. Então, não sei como que é a sua remuneração, não sei se você trabalha como empreendedor ou se você emprega outras pessoas, né, com uma empresa, ou se você é um funcionário, é um empregado, tanto faz. Você tem uma remuneração ali, que ela pode ser diária, semanal, mensal, quinzenal, anual, não sei, qualquer período aí. E quando você faz um esforço na sua atividade hoje, na profissão que você escolheu seguir, e você recebe essa contrapartida, a gente está falando que é uma renda ativa. Você foi lá, trocou o seu trabalho de alguma forma, isso é calculado, né? Você deve saber melhor do que eu. Você trocou as suas horas de trabalho em troca dessa remuneração. E com essa remuneração, você vai dividir aí dentro do seu orçamento da maneira como melhor te adequa. Aqui eu não estou falando de fazer investimentos, aqui eu estou dizendo que você tem uma destinação quando você recebe, você paga as contas, você tem lazer, você divide o dinheiro aí, tem alguns conteúdos que a gente faz sobre, para quem não tem nenhuma organização, para quem está endividado e quer melhorar, de fazer um esquema ali, 50, 30, 20, 50 para o essencial, 30 para as despesas assim, esporádicas ou que você com alguma frequência acaba fazendo, mas que não é um gasto essencial, e 20% para os investimentos. E aí quando você tem dívida, desses 20% você vai jogar ali nesses dois lados. Então essa é uma forma de dar destinação, mas a gente está falando de renda ativa. E essa renda ativa ela é o fruto do seu trabalho. E de alguma forma você trabalha, de alguma forma você recebe no presente ou muito próximo disso. E quando a gente fala de renda passiva, de que seria ali a origem do receber o dinheiro dormindo ou sem esforços, a gente está falando de receber um valor sem fazer um esforço no presente, sem trocar isso por algum trabalho. Não que isso vai resultar de absolutamente nada, mas nesse exato momento não tem a contrapartida, é como se você estivesse recebendo um dinheiro dormindo, descansando, enquanto você passeia, enquanto você viaja, ou até mesmo enquanto você trabalha, mas é um dinheiro que não depende de você, dos seus esforços. Ele depende de um esforço que você fez ou alguém fez no passado. Então, de repente, você trabalhou por muito tempo, construiu ali um patrimônio e deixou ele investido. Talvez, que é uma situação hipotética, talvez esse não seja o seu caso, porque você está chegando aqui hoje para descobrir como fazer isso. Mas digamos que alguém da sua família, alguém próximo de você fez isso, né? Os seus pais, os seus avós fizeram esse esforço e colocaram esse dinheiro em uma carteira, e essa carteira chegou até você, uma carteira de investimento. Você está colhendo os frutos de um esforço passado, de um esforço que alguém fez lá atrás, mas que hoje não requer do seu tempo, que você despenda o seu tempo. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando do segundo ponto, né, que é a renda passiva. A renda passiva é aquela que você vai receber sem fazer nada no presente. Isso ficou claro? Até foi um pouco redundante, tá? Então, eu coloco aqui, se você diferenciar isso, entender rápido, né? Eu demorei muito, parece óbvio depois que passa, depois que alguém passa pra gente, mas eu demorei muito tempo para entender isso. Então, por isso que eu fiquei muito tempo da minha vida dormindo pouco, dormindo mal, às vezes nem dormindo, né? Quando você está endividado, você não consegue nem dormir, quem dirá ganhar dinheiro dormindo, né? Então, esse é um ponto. Na verdade, são os dois pontos aqui, né? Do entender, compreender diante de uma situação real e distinguir. Porque, por vezes, as pessoas... Eu vou trazer um caso aqui, um exemplo, né? As pessoas, elas se confundem. Vamos imaginar aqui
que a pessoa começa a fazer um investimento e ela reserva, sei lá, 10 mil reais, 5 mil reais, o valor que ela tem. Estou colocando aqui um valor hipotético. E ela vai investir isso, vai deixar X tempo aplicado e depois, de repente, ela vai receber os primeiros dividendos, até que com 5 mil, 10 mil, vai começar a receber mais do que isso. Mas ela vai destinar uma quantia qualquer e vai receber, sei lá, 50 centavos de uma ação, se ela decidir ativos de renda variável, 15 centavos de outra. Então, nesse momento aqui, de repente, alguém que está fora do jogo, que não entende, não virou a chave na cabeça, né? O jogo não trocou na vida, ele não distinguiu, não entendeu, ele vai falar, você tá louco? Pô, Renato, para, eu vou colocar esse dinheiro aí para no final receber 50 centavos, né? Depois de um mês ou depois de 3 meses, sei lá qual que é o título e qual é a rentabilidade. Para, eu prefiro tirar do meu bolso, antecipar eu mesmo, né? Eu coloco aqui o dinheiro hoje e depois eu trabalho mais para compensar. Então, isso acontece. Provavelmente, se você não viu, você vai ouvir isso em algum momento. E essa pessoa, ela não entendeu o lance de que não se trata de você compensar isso com a sua renda, de você colocar o seu dinheiro do seu bolso, porque aí você está jogando contra você mesmo, né? Se trata de uma coisa que é complementar no primeiro momento e substitutiva no segundo. Então, assim, num primeiro momento, você começa ali a fazer uma separação, uma divisão de valores para fazer um investimento, tá? Estou colocando de uma das formas de você conseguir receber dinheiro dormindo, construindo você mesmo o seu próprio patrimônio, reunindo capital. O mundo dos investimentos. Você começa ali a investir, quando você chega em uma situação de receber os seus primeiros dividendos, no começo é um pinga-pinga, né? Até brinquei na semana passada da live, falando que no começo são poucas pessoas acompanhando a gente ao vivo, e assim como no mundo dos investimentos, né? Quando você inicia ali com pouco dinheiro, aporte pequeno, não tem muita frequência, às vezes não consegue manter uma constância mensal, e aí você começa a receber aos pouquinhos, e aquilo não que te desanima, mas é inexpressivo, porque você vai comprar o quê? Com uma Itaúsa pagando 2 centavos, uma ação de, né, ou o que seja, né? Outra qualquer pagando muito pouco, então você não consegue comprar nada. E ainda que você decidisse reinvestir esses valores, que eu aqui entendo que é o mais correto, né? Embora não exista certo e errado, mas seria uma atitude mais adequada para quem está começando, para começar a ver esse volume acontecer, você não consegue nem comprar outra ação. Então, vou pegar o exemplo aqui da Itaúsa, né, que é a hold ali do Banco Itaú. Você está com a ação custando, sei lá, R$9 nos últimos tempos aí, você recebe um dividendo de, sei lá, 3 centavos, 11, como vai pagar agora, acho que 12 centavos. Você ainda tem que colocar 8 e pouco, 8 e quase tudo para comprar uma outra ação. Então, quando começa a ganhar um pouco mais de volume, isso melhora, porque já fica mais fácil, às vezes com um rendimento de determinado mês ali, ainda que não seja daquele ativo, mas de outro, que você pode balancear sua carteira investindo num que está caindo, ou que está numa oportunidade um pouco melhor, melhorar preço médio, mas não só isso também. Vamos dizer aqui que teve uma desvalorização, mas o fundamento se manteve, então você vai e aporta nela. Quando você começa a receber mais dinheiro fruto dos seus investimentos, ali a renda dormindo, fica mais fácil de você aportar, você ganha gosto de reinvestir, você ganha gosto de reinvestir, você se sente motivado para separar uma fatia maior da sua renda, daí do seu salário mesmo, que você de repente ia destinar para outra coisa, um pouco supérflua, você fala, não, eu vou investir porque eu vou acelerar esse procedimento.